Agora vamos esquentar um pouco o nosso circuito de debates. Gostaria, nesse momento, de trazer aqui o querido Luciano, ele que veio lá de Blumenau, e não tem nenhum momento ele falou de intolerância à cerveja, graças a Deus, né, não é, Luciano? Então a gente pode beber um pouquinho a cerveja de Blumenau, mas, querido, seja bem-vindo. O Luciano, ele é o novo integrante da família NAFAD, ele vai trazer para a gente um pouco de um caso clínico para a gente poder debater. Por favor, querido, seja bem-vindo. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, me sentindo honrado de estar participando desse ciclo de debates e parabenizar a iniciativa da criação do NAFAD, que vem quebrando paradigmas e que, com certeza, hoje a gente já pode afirmar que a motilidade gastrointestinal ela tem a era pré e pós-NAFAD. Mas eu vou, então, compartilhar uma tela para trazer, então, um caso clínico que me foi solicitado. Só um minutinho, perdão. Isso. Então, o caso, ele é de uma paciente de 46 anos, feminina, ela é profissional da área da saúde, e a queixa dela é que ela referia que tudo que ela comia lhe fazia mal. Ela referia que os sintomas começaram há mais ou menos um ano, e começaram de uma forma lenta, gradativa, com distensão abdominal, flatulência, urgência evacuatória. Muitas vezes essas fezes elas eram diarreicas e os sintomas, inicialmente, eles eram esporádicos, tornando gradativamente mais frequentes, sendo que no último mês, antes da consulta, ela referia que estava tendo sintomas diariamente. Ela trazia já consigo aquele famoso pacotinho de exames, né, com exames de sangue, fezes, ultrassom, colonoscopia, todos eles normais, exceto pelo teste sanguíneo de intolerância à lactose, que tinha sido dado como positivo, e segundo a paciente, durante a execução desse exame, ela teve muitos sintomas, ela ficou muito sintomática. Entretanto, ela refere que, apesar de ser orientada a retirar a lactose da alimentação, ela continuava a apresentar sintomas. E ela referia que, mesmo ingerindo leite sem lactose, ou produtos sem lactose, ela tinha muitos sintomas. E na história clínica dela, o que vale a pena referir é que ela era portadora de uma hérnia de disco lombar, ela tinha sido operada há mais ou menos 2 anos, e ela estava extremamente sintomática, ela tinha uma lombocertalgia muito importante, e vinha em uso frequente de anti-inflamatório, e praticamente ela usava quase todos os dias o tramadol. Um teste de hidrogênio, então, ele foi indicado com lactose para iniciar a nossa investigação diagnóstica desse caso. Eu compartilho a tela com vocês aí, essa curva do teste respiratório. Sendo que vale a pena ressaltar que o teste dela, nos primeiros 30 minutos, ela já começou com cólica e borborigmos, aos 60 minutos ela tinha muita distensão abdominal e cólicas, aos 90 minutos, além da cólica, ela apresentou um quadro de diarreia, e depois dessa evacuação diarreica, nos 120, 150 e 180 minutos, ela apresentava ainda uma discreta cólica, mas com muita flatulência. Eu coloco, então, na tela agora com vocês, umas perguntas que eu gostaria de compartilhar com a plateia e para que fossem respondidas. Então, baseado nessa curva do teste respiratório, do hidrogênio expirado, o que nós podemos concluir? Então, pergunta A, resposta A, confirma o diagnóstico da intolerância à lactose pelo aumento de 20 partes por milhão dos níveis de hidrogênio acima da amostra basal, confirma o diagnóstico de intolerância à lactose, mas em grau muito acentuado, devido ao aumento dos níveis de H2 antes dos 90 minutos, ultrapassando os 60 a 60 partes por milhão. Item C, não podemos afirmar pelo teste que existe uma intolerância à lactose, mas sim um quadro de supercrescimento bacteriano no intestino delgado, caracterizado pelo aumento precoce da curva de hidrogênio nos tempos de 30, 60 e 90 minutos. Ou alternativa D, o exame é inconclusivo e devemos prosseguir na investigação com novos testes. Vamos colocar em votação então, Fábio? Vamos colocar. Amigos, para os que estão com o celular, logo abaixo, seguindo o chat, vocês vão poder habilitar a votação. Os que estão no computador, do lado direito, também poderão habilitar, tá? Vamos votando, vamos ouvir um pouco a opinião de vocês. A ideia é essa, é ter interação, é trazer a opinião, trazer todos vocês para dentro desse circuito de debates.
Tá, o que você tem de experiência, Luciano, lá? Está tendo a facilidade? Vocês estão realizando muito teste respiratório enquanto a nossa plateia está Então, votando? o teste respiratório hoje, ele tem sido considerado padrão ouro no diagnóstico de várias intolerâncias alimentares, né? E aqui, no teste para quem não está familiarizado com o teste a curva, ela tem que se comportar da seguinte maneira: uma vez ingerida a lactose, nós damos 25 gramas de lactose para o paciente e coletamos várias amostras no tempo de 30, 60, 90, até 180 minutos, e o teste ele é negativo quando não existe, então, um aumento de 20 ppm, ou 20 partes por milhão, a partir da amostra basal. Então, no caso que esse paciente teve uma amostra inicial de 7, para o teste normal, ele não poderia aumentar em 20 pontos a partir dessa amostra basal em nenhum dos tempos. Já temos o resultado da votação? Já, Já Fábio? temos. Ok. Letra C, 55%. A letra A, 25%. Letra B, 20%. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Então, baseado, então, na sua avaliação do teste respiratório, como você respondeu a pergunta anterior, qual seria a sua conduta? Então, alternativa A, solicitar o teste de hidrogênio inspirado com frutose, pois pode esclarecer sobre a persistência dos sintomas com a retirada da lactose, quer dizer, esse paciente poderia ter uma associação de intolerância à lactose, intolerância à frutose. Letra B, eu instituiria uma dieta pobre em FoodMaps, associada à mebeverina 2 vezes ao dia, pois trata-se, então, de uma síndrome funcional. Eu trataria esse paciente como uma síndrome funcional. Letra C, eu iniciaria antibiótico terapia, a rifaximina ou metronidazol associado a sulfametoxazol e trimetoprima, associado, então, ao uso de antibióticos. Ou letra D, eu solicitaria uma enterografia por tomografia ou ressonância magnética para melhor avaliar as condições do intestino delgado, pois eu afasto, assim, a possibilidade desse paciente ter uma doença inflamatória intestinal, que pode ser a gênese primária dos sintomas dessa paciente. Vamos votar, então? Todos votando. Hoje é impressionante, assim, o que isso é o dia a dia do nosso consultório, né, Luciano? Exatamente. Isso aqui a gente acaba vendo no dia a dia, recebendo o paciente, e nós muitas vezes recebemos o paciente com aquele pacotinho de exames, né, como eu falei, e a gente tem que destrinchar isso. E o importante é que muitas vezes eles recebem exames, eles já se consideram intolerantes a determinado carboidrato, e nós temos que, então, filtrar isso aí, saber exatamente valorizar o que esse paciente tem realmente para tomar uma conduta terapêutica. Já temos resultado já? Ainda não. Um pouquinho mais. E a rifaximina? Então, a rifaximina é um antibiótico que ele é um tratamento de escolha para uma determinada situação, né, que nós vamos falar depois, um pouquinho mais à frente, mas antes ela não era ainda disponível no Brasil, mas agora nós já temos um laboratório que já disponibiliza ela, apesar do preço ser, assim, realmente muito, muito, muito cara e que inviabiliza o uso na prática clínica diária. Temos já a votação, Fábio? Está saindo mais um pouco. A sua experiência coisa... maravilhosa com o teste respiratório, assim, é algo para a gente poder reproduzir. Eu acho que gradativamente já está saindo esse protocolo nosso pelo Brasil. O Bravin começou a apresentar já o protocolo americano e que vai se transformar um protocolo na FAD, o protocolo Brasil de intolerâncias e testes respiratórios, né? Eu acho importante realmente se criar um núcleo para divulgar o teste respiratório, porque ele é um teste de fácil execução e que ele pode trazer bastante informação para o clínico, né, para o gastroenterologista, para estabelecer suas condutas. Temos já uma votação já, Fábio? Saindo, está apurando. Hoje, me conte uma coisa, você consegue hoje ter uma estimativa por semana quantos testes vocês fazem lá em Blumenau? Bom, o problema todo do teste é justamente a solicitação do colega. O colega tem que pensar no diagnóstico e solicitar o teste e acreditar no teste, saber que o teste realmente ele vai trazer muita informação. Nós temos ainda um pequeno número de colegas solicitando isso na rotina, na prática do dia a dia, porque realmente eles não estão habituados, né, a solicitar esse teste.
e eu acho que esse tipo de discussão ela é fundamental para começar a educar, principalmente esse pessoal mais jovem, a entender a importância e a indicação do teste. Se você quiser, já está saindo a votação, pode já passar uma informação muito importante para todos. 45% de nossa audiência votou na letra C, tá? 37% votou na letra A. Importante. Ok. Então, eu estou voltando para aquela primeira pergunta. Eu gostaria de abrir, então, a discussão. Eu gostaria de chamar o Bravin para comentar algumas coisas sobre esse caso. Vamos lá, Bravin? Bem, é um caso muito interessante. Parece um caso bem complexo do ponto de vista de condução clínica, porque realmente, assim, a possibilidade dela ter uma intolerância à lactose é notória, né? Agora, com certeza, pode ser secundária ao supercrescimento, ou se o supercrescimento realmente pode levar aí a um agravamento, né, dessa hipersensibilidade à lactose, essa intolerância que ela tem, né? Então, eu acho que eu faria o mesmo, assim, uma curva muito precoce, independente do carboidrato, ela é uma evidência indireta de supercrescimento bacteriano, como foi até salientado pelo professor Barbucci, comentando a respeito da frutose, né? Mas nesse caso é lactose, e o raciocínio pode ser o mesmo. E eu acredito que a melhor conduta no caso dessa paciente é a rifaximina, sabe? Eu acho que das drogas que a gente tem disponíveis, assim, é a mais estudada na Europa, nos Estados Unidos. A gente tem disponível e é uma paciente refratária a outros tratamentos, né? A outras abordagens, porque ela tem uma pan-hipersensibilidade. Eu acho que o supercrescimento vai colaborar muito com o tratamento dela, sabe? Então, Bravinha, aqui, só para a gente, para a plateia que votou, né? Nós temos nessa primeira tela aqui as opções A, B, C e D. Na sua opinião, qual seria, então, a opção correta? Eu sinceramente, assim, eu marcaria C, sabe? Eu acho que, para mim, é a que mais se adequa ao meu raciocínio. Entretanto, eu acho que ela tem intolerância à lactose, mas eu acho que ela tem supercrescimento. Certo. Então, a Mariana tem alguma coisa? O Fernando tem alguma coisa a acrescentar? Sim, Luciano, Oi. eu perdi uma parte da tua apresentação, mas eu imagino que essa paciente tem um fator de risco para supercrescimento bacteriano evidente, que é o uso de um medicamento que altera a motilidade intestinal, que é o tramadol. E, curiosamente, a paciente tinha diarreia, né? Exatamente. A gente sabe que o fator fisiológico que mais protege o intestino delgado é a sua motilidade. Então, eu imagino que esse medicamento esteja participando aí da fisiopatologia. Doutora Mariana? Eu concordo ali com a letra C, eu também, o pensamento ali seria mais ou menos igual ao do Maurício ali. O padrão da dieta dessa paciente, você tem alguma informação diferente? O hábito alimentar dela era muito ruim? Só pensando na conduta mesmo. Não, Mariana, como eu falei, ela era uma profissional da área da saúde, mas também o que não significa muito, né? Que às vezes nós médicos não, mesmo, nem um pouco. casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas assim, não, mas ela era uma paciente bem consciente, ela tentava fazer uma dieta extremamente equilibrada, né? Mas no final ela já estava assim, extremamente, ela tem um quadro deprimida, porque ela refere assim, olha, eu não consigo comer mais nada, tudo que eu como me faz mal, né? Mas eu te perguntei justamente porque se fosse uma paciente, eu falo, mais difícil é o paciente que já chega bem, com uma orientação alimentar boa, né? Então, se fosse uma paciente que tivesse uma alimentação muito ruim, talvez eu não entraria com antibiótico num primeiro momento, eu tentaria mudar isso e tentar resolver de forma um pouco mais conservadora. Mas é uma paciente que já vem bem, que tem uma consciência, que já está com essas queixas, eu acho que eu teria a mesma conduta aí que o colega disse, sem dúvida nenhuma.
Ok, então todos nós concordamos que a letra C seria a opção mais correta, não é isso? Ok. Vamos para a segunda grupo de perguntas. Então, baseado na sua avaliação do teste, o Bravin, o Fernando e a Mariana, qual seria a conduta de vocês? Com base na suspeita de supercrescimento bacteriano, eu iria para antibiótico terapia. Sim, é. Eu também faria o mesmo. O Bravin já concordou, o caso foi muito bem conduzido, assim. Ok. E é que foi feito isso. O diagnóstico, então, o meu diagnóstico foi no supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Concordo com o Fernando, né, devido a uma submotilidade, provavelmente pelo uso crônico do tramadol, como o Fernando brilhantemente já matou a charada. E o que foi feito? Ela foi feita uma orientação alimentar, eu fiz uma dieta hipofermentativa, eu fiz uma dieta food maps, assim, adaptada para justamente diminuir um pouquinho o substrato de fermentação, para melhorar um pouquinho mais a paciente, né? E, na época, eu não tinha ainda a rifaximina aqui no país, e eu fiz um tratamento com ela, com metronidazol e sulfametoxazol e trimetoprima, por 7 dias. Eu suspendi o uso do tramadol no paciente e associei também um pool de lactobacilos com multicepas à noite, antes de deitar. Pedi para a paciente retornar 1 mês depois para reavaliação, e, na evolução do caso, ela retornou 1 mês após, assintomática, feliz da vida, extremamente resistente em liberar dieta, porque ela falou assim, eu estou tão bem que eu não tenho coragem de comer mais nada que possa me fazer mal, e ela não estava utilizando o tramadol mais, eu mantive o uso do lactobacilos para ela, mas, como ela estava assim, resistente em voltar a uma dieta normal, entramos em consenso e resolvemos repetir o teste respiratório, né? E no teste respiratório, a gente vê aqui, né, a curva, um teste respiratório para lactose normal, ela não tinha intolerância à lactose, e aí eu convenci ela a voltar a ingerir lactose, claro, em doses, em quantidades pequenas, e a paciente ficou assintomática. Rapidamente, para terminar minha fala, pessoal, eu gostaria de só falar sobre o diagnóstico do teste de intolerância à lactose pelo teste sanguíneo. Nós fizemos uma avaliação que foi apresentada na SBAD de 2018, junto com o Dr. Paulo Carvalho, do Hospital Albert Einstein, enquanto eu estava fazendo a minha pós-graduação com eles, onde nós fizemos o seguinte, nós pegamos 30 pacientes que chegaram no consultório, já com diagnóstico prévio de intolerância à lactose pelo teste sanguíneo. Esses 30 pacientes, a maioria era do sexo feminino, e nós submetemos esses pacientes, então, ao teste respiratório. E o que nós observamos? 50% desses pacientes tinham a curva do teste de intolerância à lactose pelo hidrogênio expirado normal, como vocês podem ver aqui, né? 50% tinham um teste normal. E os outros 50%, eles tinham um teste alterado, e alguns deles até com um padrão muito parecido com o dessa paciente que a gente viu agora, que realmente eles tinham um sugestivo de um supercrescimento bacteriano. Só para ressaltar durante o teste, o que a gente viu? A grande maioria dos pacientes que tinham o teste positivo apresentaram sintomas, enquanto que os pacientes que tinham o teste negativo, a grande maioria foi assintomática. O que a gente pode discutir sobre isso? A gente pode discutir sobre isso que vários fatores podem colaborar com a alta taxa de falso positivo no teste sanguíneo, mostrando que o teste sanguíneo não tem uma acurácia tão boa assim, e que alterações genéticas do metabolismo da glicose, alterações no trânsito intestinal, devido à alta carga de lactose que é administrada nesse teste, além de erros metodológicos na execução dos exames, deve ser sempre considerado como um fator que possa ocasionar um falso positivo desses pacientes. O uso de 50 gramas de lactose, padronizado pelos laboratórios de análises clínicas, deve ser reavaliado, porque nós usamos no teste respiratório 25 gramas, que é uma dose muito mais fisiológica. E o estudo, então, reforça a importância de nós instituirmos o teste de H2 expirado no nosso país como um padrão ouro para o diagnóstico de intolerância à lactose. Por isso que a gente tem que difundir mais esse método aqui no nosso meio. Eu queria saber a opinião do Maurício, do Fernando e da Mara para a gente encerrar esse caso. Luciano, eu acho isso realmente, assim, na minha prática é o que eu vejo,
Entretanto, vários pacientes já chegam, né, com o teste sanguíneo. E, para mim, o que é mais importante do que o valor em si é o que o paciente apresentou sintoma, porque 50 gramas realmente equivale a 1 litro de leite, e é pouco provável que as pessoas tenham o hábito de tomar 1 litro de leite de uma só vez, né? A gente sabe que a grande maioria das pessoas suportam muito bem 1 copo de leite, inclusive muitos intolerantes com teste positivo suportam bem até 12 gramas, que é o equivalente a 1 copo de leite. Então, o que acontece? Eu vejo que há um exagero, uma overdose de lactose nesses testes. Eu acho muito limitado. Entretanto, tanto o teste, quando o paciente tem sintomas, se torna um teste educativo. O paciente, ele toma, a gente monitora os sintomas e verifica, mostra para ele que parte do que ele está sentindo vem daquilo ali, né? Eu acho que é bem interessante nesse sentido. Agora, retornando ao caso clínico, a paciente tinha intolerância à lactose secundária, obviamente, ao supercrescimento bacteriano. Então, é só uma sugestão. Aquela B e C ali, ela é um fator de confusão mesmo, sabe? Mas eu acredito mais no supercrescimento, que eu acho que é uma situação que pode melhor explicar os sintomas dessa paciente. A paciente, tudo que ela comia, ela passava mal, né? Agora, é interessante monitorizar isso aí, porque a gente sabe que a recidiva com 3 meses é muito alta, né? E existe uma tendência, só para esclarecer um fato aqui, é lógico que no caso clínico, 7 dias foi suficiente para ela ter uma resposta aí no primeiro mês satisfatória, mas a tendência é se usar 10 a 14 dias para o tratamento de supercrescimento. É uma tendência atual, tá? Do último posicionamento da Associação Americana de Gastroenterologia. Tá? É só para dar esse toque aí. Mas... E assim, Maurício, o interessante foi que eu acho que a suspensão do tramadol foi fundamental nessa paciente, às vezes com medidas bem simples, né? Só a gente colhendo a história do paciente, conversando com o paciente, entendendo o problema, e a gente consegue resolver isso, e acaba sendo um super médico para o paciente, né? O paciente saiu maravilhado, achando que o problema que ela já vinha se estendendo há um tempo, ela conseguiu melhorar sua qualidade de vida com medidas bem simples. Sim, perfeito. Bom, eu gostaria de encerrar, então, a minha participação. Obrigado. Aqui são imagens de Blumenau. E como o Fábio falou, eu acho que ainda não temos intolerância à cerveja, mas, infelizmente, devido à pandemia, a Oktoberfest desse ano foi cancelada. Nós só vamos ter a Oktoberfest virtual. Então, cada um compra seu chopp e bebe em casa. Certo, pessoal? Obrigado.